o verbo vivo que desceu do céu. Peça a Ele, venha aquecer teu frio coração com teu amor. Peça a Ele, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, precisamos, Senhor, unge-me, toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Você pode adorar Ele nesta noite? Jesus, tu és o pão que me alimenta, verbo vivo que desceu do céu. O pão do Senhor está aqui nesta noite. Venha aquecer teu frio coração com teu amor. Peça a Ele, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me. Quem precisa da unção do Senhor, então peça, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me. Peça a Ele, cura-me. Peça a unção dEle, unge-me, unge-me, toca-me, Senhor, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reine em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Jesus, e que nós possamos receber assim a tua palavra para a edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Salve a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz com o Senhor hoje, dê um glória bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que estar felizes. Porque a palavra fala em Romanos que nada, e nem ninguém pode tirar a nossa alegria diante de Deus. Porque pode roubar a nossa alegria diante do Senhor. Nos nossos problemas, as nossas angústias, nada disso pode roubar. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, podendo estar aqui louvando mais uma vez e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso que tem operado maravilhas na nossa vida. Porque todos nós temos algo para falar todos os dias do Senhor, do que o Senhor tem feito. Todo dia o Senhor derrama uma porção sobre as nossas vidas. Como já foi falado aqui, todos os dias nós estamos nos curando, nos libertando, nos transformando em alguma coisa. E isso é uma grande vitória que nós recebemos da parte do Senhor. E nós precisamos todo dia engrandecer o nome desse Deus, simplesmente pelo fato de estar na presença dEle, simplesmente pelo fato de poder
né, ter acordado hoje, né, e respirar, porque nenhum dinheiro da face da terra pode pagar isso, né, de nós estarmos aqui hoje e podemos louvar a Deus, e hoje nós acordamos, nós abrimos os nossos olhos, né? Isso é uma grande vitória da parte do Senhor na nossa vida, porque o sopro da vida pertence a Ele. Então Ele nos concedeu hoje sopro de vida para que nós pudéssemos estar nesse lugar rendendo graças e glorificando o nome dEle. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 7. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo número 7, que fala sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas. Louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Amém, irmãos? E diz assim a palavra do Senhor: de madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foram 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas, todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho ao amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou-se para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento de Midianita nas mãos de vocês. Dividiu 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois de meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos.
As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita. Gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus? Irmãos, o que nós conseguimos tirar dessa palavra para o nosso proveito nesse culto dessa noite, né? Nós podemos aqui falar de muitas coisas. Uma das coisas é, esse homem chamado Gideão, ele tinha 32 mil homens a seu serviço. Mas nem todos eles estavam preparados para a batalha, né? E como hoje é culto de libertação, né? E nós temos que nos preparar para a batalha, para aquilo que o Senhor, né, vai colocar nas nossas mãos. Para que Gideão, né, vencesse essa guerra, era necessário que Deus fizesse algumas mudanças, né, naquela situação, dentro daquele exército, né, e no próprio meio deles. Ou seja, para uma guerra não pode ter um medroso, a pessoa, porque o medo, ele é, né, um fator, né, que já diagnostica a derrota, né? Porque quando, por exemplo, naquela passagem que, se eu não me falo memória, lá em Lucas 25, que fala dos talentos, né? Que Deus a um deu 5, né? E ele, né, multiplicou aquilo, né? A outro deu 2, aquilo foi multiplicado, e a um que deu 1 enterrou, porque teve medo de perder aquele talento. E além de ele perdeu o talento, porque enterrou o talento, e o próprio Senhor tirou o talento dele. Por causa de quê? Do medo. Porque o Senhor queria mostrar a Gideão que ele ia vencer a guerra não pelos próprios braços, né, dos soldados, como fala aqui na palavra, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E quando Gideão se pronunciou para aqueles homens, quem está com medo? 22 mil homens levantaram a mão, ou seja, não estavam preparados para a batalha. Então, de um exército, presbítero Renan, de 32 mil homens, 22 mil homens saíram naquele momento, ficaram 10 mil homens. E naquele momento, o Senhor falou: e nem esses vão contigo. Manda todo mundo descer para beber água, que eu vou te mostrar quem vai e quem não vai. Aquele que eu falar que vai, vai. Aquele que eu falar que não vai, não vai. Né? E o procedimento, né? Manda todos eles beberem água. Aqueles que beberam como um cachorrinho, né, significa que levaram a mão até a água, né, mas estavam em vigilância. Estavam em vigilância. Né? Levavam a mão, mas estavam olhando o que estava acontecendo ao derredor. Os outros se ajoelharam e perderam completamente a visão do que estava acontecendo. O que eu quero dizer com essa palavra? Nós temos que vigiar. Porque no momento, muitas vezes, como foi falado aqui, que Deus está falando conosco, nós estamos, né, olhando para o chão. E o Senhor não quer ver crente de cabeça arriada, quer ver crente de cabeça erguida. O crente tem que estar de cabeça erguida. Mesmo no momento da prova, da angústia, é de cabeça erguida, porque tem que saber o Deus que serve. E esse momento, esses homens, né, arriaram a cabeça, então não tinham a visão do que estava acontecendo. A guerra ia começar e aqueles homens não estavam em vigilância. E foi aí que o Senhor falou: manda esses homens todos embora. Mais de 9.700 homens, né, foram colocados de lado. Não estavam prontos para a guerra. Tu vai com esses 300 aqui para a guerra. Aí nesse momento é que o Senhor sonda o coração do homem. Né? Deus sondou o coração de Gideão e viu que Gideão estava com o quê? Com medo. Gideão falou: eu vou para essa guerra com 300 homens? A derrota é certa. Mas o Senhor falou: pega o teu servo, desce ao acampamento, que eu vou te revelar o que eu vou fazer naquele lugar. E quando ele desceu com o seu servo Pura até o acampamento, um daqueles homens do exército teve um sonho, revelando para o outro homem, dizendo que tinha visto um pão de cevada rolando, né, e destruindo todo aquele exército. Porque naquela época, irmãos, a cevada
era como um trigo inferior, visto como um trigo inferior, como eram vistos aqueles homens, como inferiores. Né? E Gideão entendeu aquele rolo, né? Entendeu. E ele subiu já motivado para a guerra. O Senhor falou, vou colocar eles todos nas tuas mãos. Mas vai lá e desce e ouve, né, o que aquele homem vai falar lá embaixo. E ali aquele homem ganhou o quê? Confiança. Foi necessário, porque Jesus conhece o ser humano, conhece o homem. Glória a Deus. E naquele momento era necessário, né, que Deus colocasse confiança no coração de Gideão. Aleluia. E muitas vezes o Senhor está falando com o povo dele, né, sobre confiar nele, confia em mim. Não é com a força do teu braço, não é com a força da tua mão, não é do jeito que tu quer fazer que a coisa vai dar certo, que vai ter vitória. E nós podemos perceber na nossa vida muitas vezes, né, que muitas vezes, né, Deus trabalha totalmente na contramão daquilo que a gente queria fazer. Gideão falou, com 32 mil homens eu vou ganhar essa guerra. Poderia até ganhar a guerra, mas o nome do Senhor não ia ser glorificado, porque aquele povo ia falar também com 32 mil homens. Aleluia. A glória não seria para o Senhor. Por que muitas vezes o Senhor nos deixa, né, em muitos momentos sozinho, né? E nós pensamos que nós estamos sozinhos. É para que nós venhamos a buscar entender que Ele é que vai operar, que não é a mão do homem que vai operar. Glória a Deus. Ele usa a mão do homem para operar, mas é que nós temos que aprender a colocar todas as nossas esperanças, a nossa fé na mão do Senhor. Acreditar que Ele vai fazer. E era necessário naquele momento, né, que Gideão, né, ouvisse aquilo que foi falado, né? E o que aconteceu? Ele subiu, preparou aqueles homens para a guerra, dividiu em 3 companhias, porque tudo que se refere às coisas do Senhor é organizado, né? E ele seguiu conforme o Senhor tinha lhe falado, 3 companhias de 100, e seguiu com tochas, jarros e trombetas. Aí porque o homem na sua visão carnal, né? Como é que 300 homens iam ganhar uma guerra somente com jarros, tochas e trombetas? Porque não eram os homens que iam ganhar a guerra. Quem ia ganhar aquela guerra era a obediência daqueles homens, era a fidelidade daqueles homens a Gideão. Porque naquele momento Gideão só podia confiar naqueles 300 homens. Era naqueles 300 homens, né, que ele podia contar. Porque estavam fechados, que não tinham medo e eram homens vigilantes. Porque quando nós vamos para uma guerra espiritual, nós não podemos ter medo. E não podemos deixar de vigiar, não. Temos que estar em vigilância completa. Então aqueles homens estavam preparados para aquela guerra, né? E quando eles seguiram e deram aquele grito, aquele alarde, que os jarros se quebraram, né? E eles deram aquele grito, né, por Deus e por Gideão, né? Aqueles homens começaram a correr atordoados. E a palavra fala um pouco mais à frente que eles mesmos enfiavam a espada uns nos outros, ou seja, ficaram confundidos dentro do acampamento. E é assim que muitas vezes Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer confundir o inimigo, né? Mas muitas vezes nós não deixamos Deus fazer. Nós travamos a mão do Senhor. Você pode perguntar, mas como nós podemos travar a mão do Senhor? Se a mão do Senhor é muito maior do que a mão do homem. Nós travamos a mão do Senhor quando nós colocamos a nossa na frente. Aí Ele tira dele. Se Gideão não fosse obediente, e se esses homens não fossem obedientes a Gideão, eles não venceriam a guerra. Assim, irmãos, é dentro da igreja. Quando os irmãos estão unidos num só propósito, numa só visão, num só entendimento, a guerra vai ser vencida. Quando isso acontece dentro do templo, né, da igreja de Nosso Senhor, quando eu falo de igreja, irmãos, é da igreja, é do corpo, né, totalmente, né, de todas as igrejas que hoje pregam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Né? Porque quando não acontece isso, não se vence a guerra não é vencida. O inimigo consegue ganhar espaço, e porque o inimigo ele só precisa de um espacinho, de uma brecha, de um momento para entrar. Então nesse momento foi necessário que Deus fizesse esse mover, para que Gideão viesse a acreditar de uma vez por todas que era o Senhor que ia fazer o movimento. Não era ele. Ele apenas era um canal. E aqueles homens estavam em obediência a ele, porque sabiam que
por cima dele havia um Deus que ia ganhar aquela guerra. Aleluia. Porque, irmãos, só com visão espiritual, né, que Gideão sabia que ia ganhar essa guerra, e só pela revelação que o Senhor deu a ele, né, que 300 homens vão para uma guerra, sabendo que naquele acampamento, como fala a palavra, havia tantos homens que pareciam uma nuvem de gafanhotos, como fala a palavra. Então é o espiritual, a batalha espiritual, ela se vence com oração, Aleluia. com jejum, com monte, com obediência, Aleluia. com postura diante das batalhas, porque nós temos que ter postura diante das batalhas. Glória a Deus. Porque quando nós falamos do Senhor, como eu falei aqui dos talentos, quando o Senhor nos dá um talento, é para que nós venhamos a multiplicar esse talento. É para que nós venhamos, né, a fazer com que esse talento se transforme em 2, em 3, em 4. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, me dá o dom, me dá isso, me dá aquilo. Mas nós estamos preparados e nós estamos capacitados para receber isso do Senhor. Nesse momento que nós pedimos, nós estamos prontos. Porque nós hoje somos canais para outras pessoas, para que outras pessoas, né, daqui a um tempo estejam também falando da palavra do Senhor. Outrora eu não me imaginava dentro de uma igreja, hoje estou dentro de uma igreja, estou falando da palavra do Senhor, pela misericórdia de Deus. Então nós temos, né, um dom que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, é uma coisa tão especial, tão forte, né? Quando Deus te dá um dom, né? Carlos André, eu nem sabia, foi tu que me falou, né, Conceição? Porque ele sabe tocar praticamente todos os instrumentos, né? E nunca fez aula, é um dom que Deus deu para ele. Quando eu vi esse rapaz tocando bateria na igreja, eu falei, Jesus, o que é isso? Esse rapaz deve ter anos aí de curso de bateria, deve ter feito o melhor curso de bateria aqui no Brasil. Mas foi o dom que Deus deu a ele. Filho, multiplica esse teu dom, que é uma coisa linda. Eu nunca tinha ouvido o Carlos André falar também no microfone, mas também tem o dom da palavra, ou seja, está multiplicando, está multiplicando. Aleluia. E assim, irmãos, nós temos que multiplicar aquilo que Deus nos dá. Quando Deus dá uma coisa, nós não temos que dividir, não, é multiplicar. Aleluia. Porque as coisas de Deus, elas têm que se multiplicar para os irmãos, para que vejam a glória do Senhor. Quando aconteceu esse fato e eles venceram essa guerra, a qual já era considerada uma guerra perdida, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Assim é na minha vida e assim é na tua vida. Tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. É Ele que tem que receber todo o mérito, toda a Aleluia. honra, toda a glória. Aleluia. E nessa noite, irmão, nós temos que estar ligados. Porque o Senhor quer derramar vitória, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer mudar quadro. Porque Jesus, ele veio para curar, para transformar, para libertar, para transformar vidas e trazer vida em abundância, Aleluia. trazer paz. Porque quando eu não era crente, né, e que minha situação financeira era abastada, né, eu não conseguia entender não, irmãos, quando eu vi um crente rindo, passando na prova dentro de casa e rindo, dando glória a Deus, eu falei, só pode ser maluco, não é possível, isso não é para mim não, que é muita doideira, não é para mim não. E eu não conseguia entender, mas sabe, quando eu me converti eu vim entender, porque esse crente sentia a paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Porque passando aquela situação, ele dava, porque sabia o Deus a que ele estava servindo. Aleluia. Né? E hoje nós sabemos, irmão, o Deus que nós servimos. Um Deus que pode transformar a vida da noite para o dia. Aleluia. Um Deus que pode trabalhar de uma maneira sobrenatural. Porque o que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Mas agora, o impossível, é Ele que faz. Porque é aí que a glória dele se manifesta. Aleluia. Quando muitos falavam que nós nunca seríamos evangélicos, que nós nunca adoraríamos ao Senhor, nós estamos aqui hoje, rendendo graças a Ele. Glória a Nós Deus. estamos aqui hoje. Isso é o sobrenatural de Deus. Isso é o Aleluia. sobrenatural de Deus. Porque eu creio, irmãos, que muitos de nós não estaremos nem vivos fisicamente hoje se não estivéssemos na presença de Deus. Isso é o sobrenatural do Senhor. E Deus, ele está pronto para mudar quadros. Mas muitas vezes é necessário nós passarmos por alguns processos para que nós venhamos a entender
plenamente e com a nossa visão totalmente ligada nele, entender o que ele quer fazer nas nossas vidas. Aleluia. Porque Deus não vai trabalhar da maneira que eu quero, não vai trabalhar da maneira que os irmãos querem, vai trabalhar da sua maneira, senão não precisaria existir Deus. Maravilha. Deus trabalha da maneira dele. E o amor do Senhor, ele é um amor infinito. Muitas vezes ele nos cobra, né, porque nós não fazemos o que ele quer que nós venhamos a fazer para ele. Né? E nessa palavra, aqui fala mais uma vez o que? Obediência. Gideão foi obediente. E no momento que Deus sentiu que Gideão estava com medo, ele falou: desce que eu vou falar contigo. Desce lá, né, que eu vou te revelar. E muitas vezes Deus quer falar, como aqui o irmão Lúcio falou, Deus quer falar conosco e nós não descemos. Nós não colocamos nosso gênero no chão para ouvir o Senhor. Que muitas vezes, né, nós nos achamos incapazes de ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes nós nos fazemos incapazes de ouvir a voz dele. Porque Jesus, quando veio numa simplicidade tão grande, tão forte, né, e veio mostrar que todo mundo teria oportunidade de ter a vida eterna. Aleluia. Ele veio mostrar isso. Todos vocês vão ter oportunidade. Eu estou sendo pendurado nesse madeiro hoje, estou sendo maltratado, cuspido, humilhado, para que vocês venham a saber o que é vida eterna, o que é a verdade, o que é justiça. Para que vocês venham a saber verdadeiramente o que é o meu amor. Porque eu não entendia não, irmãos. Eu falava assim, como é que pode, quando eu não era crente, como é que pode Deus tirou tudo de uma pessoa? Que amor é esse? Mas eu vim entender quando aconteceu na minha vida. Porque Deus, ele quer salvar. Aleluia. Porque antes de colocar algo na tua mão, ele quer primeiro te dar a salvação, quer mostrar. Porque eu não acreditava não, irmão. Eu era do mundo, era assim, eu trabalhava, né? Aí eu tinha meu dinheiro, eu falava, aí eu olhava assim, né? E eu tinha um ciclo de amizades, assim, eu conhecia evangélicos, porque com 18 anos, até os 18 anos, eu tinha vontade de matar crente mesmo. Posso falar a verdade, tem que falar a verdade. Mas com 18 anos eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, não fiquei na presença do Senhor, né? Eu comecei na Maranata do Paulo César Brito, lá na ABB, na Araújo de Porto Alegre, ia nos cultos, chorava, me rendia ao Senhor, maravilha, né? Só que aí não tive estrutura para aguentar. Depois de um ano eu voltei para o mundo. Mas nunca mais desrespeitei um crente na minha vida. Às vezes a gente estava numa roda bebendo cerveja, passava um crente, aí os colegas, ali é o crente, ó, não mexe não, hein? É homem de Deus, é mulher de Deus. Eu aprendi a respeitar. Aleluia. Eu nunca mais brinquei com um crente. Né? Toda vez que começava uma brincadeira, vocês param de brincar com eles, hein? O negócio ali é sério, eu já estive lá, ali é sério. Né? E eu fui minha caminhada. E o Senhor teve tanta misericórdia na minha vida, me deixou até os 35 anos. Aleluia. Né? Fiz o que quis, e a misericórdia de Deus, até que teve um momento que ele me chamou com mão forte, a presença dele. Deus, Né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou na presença do Senhor. Foi necessário Deus fazer muita coisa na minha vida, ao qual o testemunho ainda não está fechado. Quando eu for dar o testemunho, eu vou convidar os irmãos, mas foi necessário que o Senhor fizesse um movimento tão forte na minha vida, que eu falei, Senhor, eu não vou aguentar, não vou infartar. Eu achei que eu fosse morrer, que eu não ia aguentar o que Deus fez na minha vida. Né? Mas nem eu sabia, né, que Deus ia me dar tanta força para suportar os momentos difíceis que vieram sobre mim. Né? E eu hoje, para a honra e glória do Senhor, tenho uma família, tenho uma esposa, tenho filhos. Aleluia. Né? A qual o inimigo falou, né, porque eu estava chegando aos 40 anos, então não vai ter mais, vai ficar desse jeito aí, né? Porque a grande verdade é essa, até já falei lá na igreja, né? Chegou aos 40, né? Não casou, né? Ou é muito chato ou então é gay, né? A verdade é essa, né? Porque, graças a Deus eu não sou nenhum dos dois, né, pastor? Eu sou chato? Um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Né? Mas para honra e glória do nome do Senhor, Deus trabalhou na minha vida e Deus está trabalhando, como o irmão Lúcio falou. Nós estamos aqui hoje para quê? Para Deus arrancar mais um carrapicho, tirar mais um. Mas hoje nossos olhos se abriram para mais alguma coisa que o Senhor falou nesse lugar. Porque Deus, ele é soberano nas nossas vidas. E como eu falei, Deus, quando ele prioriza a salvação, ele quer salvar almas. E quer que nós venhamos para esse lugar, para que nós venhamos a falar do amor dele, para que almas se convertam e venham entender que sem ele não dá para viver. Não existe vida. Não existe vida. Né? E a gente falava, né, usava muito esse termo, né, quando a gente não estava na presença de Deus, só não tem jeito para a morte.
Mas, na verdade, né, a morte ela é a solução. Porque quando nós terminarmos a nossa caminhada aqui na Terra, nós vamos partir daqui, né? Porque o crente, uma coisa eu aprendi dentro da minha caminhada. O crente ele não morre por 2 motivos. O primeiro motivo, porque ele vai viver uma vida eterna com o Senhor. E o segundo motivo que eu sempre falo que eu fui no enterro de um presbítero de 78 anos, né? E eu naquele lugar muito me emocionei. Quando eu nem morava aqui, eu morava em Jacarepaguá, presbítero José. E no enterro dele estavam acho que eu não me lembro se eu já falei isso aqui. Estavam os filhos, os netos e os bisnetos. E na hora que foram fechar o caixão dele, os filhos foram, se despediram, e todos eles falavam a mesma coisa: muito obrigado pelo que o Senhor deixou. Né? E naquele momento eu chorei, né? Porque eu fiquei emocionado, porque aquele homem foi para a glória eterna e deixou, né, um legado, deixou plantado uma semente aqui. Ele vai ser lembrado. Você imagina os filhos, devia ter umas 15 pessoas na fila, filhos, netos e bisnetos, né, agradecendo, porque aquele homem passou o evangelho para eles. Aleluia. Fez o papel dele na face da terra. Um homem de 78 anos. E a própria esposa dele, que já tinha 80 anos também, você via aquela mulher, estava com um semblante tranquilo, sabe? Porque ela sabia para onde o marido dela foi, sabia que um dia ela ia encontrar com ele. Então, aquilo muito eu não chorei de tristeza, mas chorei assim, a alegria, porque eu tenho muito esse mistério. Deus fala muito comigo em velório, enterro, né? Como a Bíblia fala, né? Melhor ir no velório do que numa festa, né? Eu tenho esse mistério, eu vou no enterro. Né, Conceição? Já foi uns 4 enterros que Deus falou comigo, né? Aleluia. Mas quando nós estamos na presença de Deus é diferente, porque há arrependimento. Porque quando... Eu já vou terminar, tá, irmãos? Eu tinha um primo, né? Que ele já faleceu, e se ele tivesse vivo, teria com a minha idade hoje, Robson. Né? Ele veio a falecer. E nós vivíamos uma vida muito parecida, só que ele tinha ele era rico mesmo, né? Então eu tinha menos vício que ele. Eu fumava, eu bebia uísque, né? Aí ele foi fazer uma cirurgia da vesícula. Quando chegou no hospital, abriram ele e já estava com câncer, né? Derivado da bebida, com 31 anos de idade. Aí, com 30 dias de hospital, ele morreu. Naquela época eu falei: o quê? Eu não chorei, né? Porque eu gostava dele. Vou beber mais não fumo, não bebo mais. Aí fiquei 30 dias, fazia até caminhada, corria, né? Corria, joguei cigarro fora, tinha garrafa de uísque em casa, joguei tudo fora, não bebo não. 30 dias. Depois eu falei: você quer saber de uma coisa? Vou voltar, né? Comigo não acontece não, porque a gente acha sempre que acontece com o vizinho, nunca com a gente, né? Voltei, né? Porque houve o quê? Aquilo foi medo. Digo nem que foi remorso, mas foi medo, né? Opa, ele morreu, eu não vou não. Tenho o mesmo hábito que ele, vou acabar indo junto também, qualquer hora dessa, né? Mas quando entra arrependimento é diferente. O arrependimento traz vontade de tu não fazer aquilo de volta. Aleluia. Não fazer aquilo novamente. Aleluia. Né? Então não houve arrependimento, né? Aquilo foi um medo. Então na vida do crente, né, não pode haver essa palavra medo, né? O medo. Porque o medo ele bloqueia a visão do crente, tira a visão do crente. Né? O crente começa a não acreditar em mais nada, né? Acha que Deus não vai fazer mais nada, acha que a derrota já está decretada, acha que o Senhor não vai mais agir, né? Mas é nesse momento que o Senhor vai me provar e vai te provar. Para ver se verdadeiramente nós estamos, né, confiando. Né? Aquela velha história da aliança, né? Vamos reforçar a nossa aliança com Jesus. E é na prova que a gente reforça. É no deserto que a gente reforça a nossa aliança. Irmãos, creiam que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que os fatores muitas vezes estejam contra, porque na tempestade o vento vai vir contra a tua vida. Aleluia. Mas é nesse momento que se tu clamar, né, Deus pode cessar essa tempestade, como cessou naquele barco. Né, Deus pode cessar a tempestade na minha vida, pode cessar a tempestade na tua vida. Aleluia. Então, irmãos, vamos clamar pelo Senhor, vamos adorar a Deus, né? Porque muitas vezes, é que eu falo, no momento de abundância é mais fácil, né? O glória a Deus sai com muito mais força, mas no momento, né, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sendo verdadeiramente colocados na fornalha, como aqueles homens foram colocados, é que o Senhor vai ver se nós verdadeiramente estamos juntos com Ele, estamos fechados e prontos para fazer a vontade dEle ou não. Aleluia. Então, irmão, nessa noite, nós possamos ficar com essa palavra,
né, que Deus possa cada vez mais abençoar as vossas vidas, a minha vida, a vida de todos nós aqui, né, porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para adorar, bendizer e glorificar, e fazer e trazer, né, a palavra de vida, a palavra da verdade, a palavra de justiça. Então nós temos que verdadeiramente, nessa noite, adorar a Deus. Voltar para casa, aquele que por acaso entrou triste nesse lugar, que possa voltar alegre, regozijando, crendo no Senhor, crendo que Deus vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, irmãos? E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Né, para operar esse milagre na tua vida, amém? Soberano e eterno Deus, Senhor, eis aí o teu povo, toma nas tuas mãos, Senhor, liberta, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor e opera no nome de Jesus, amém. Eu profetizo nessa noite que Ele te cerca por todos os lados e que o inimigo não vai te pegar, o pecado não vai te levar. Tentaram calar a minha voz, tentaram quebrar as minhas pernas, levantando no juízo de mim, esperando ver a minha queda. Então eu lancei o meu rosto no pó, meu coração se alegrou quando te ouviu dizer: minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu carrego você. Eu carrego você. Eu carrego você. Minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu carrego você. Ele te cerca por todos os lados. 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 Eu carrego você. Eu carrego você. Minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu carrego você. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode o pecado te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode adultério te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode o vício te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode a bebida te cercar, mas tu não vai cair. Ele te cerca por todos os lados. 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 Eu carrego você. Eu carrego você. Minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu carrego você. Tentaram calar a minha voz, tentaram quebrar as minhas pernas, levantando mais juízo de mim, esperando ver a minha queda. Então eu lancei o meu rosto no pó, meu coração se alegrou quando te ouviu dizer: minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu te carrego nessa noite. Eu carrego você. Eu carrego você. Minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu carrego você. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode o pecado te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode a tristeza te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode o inimigo te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode adultério te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair. Pode o vício te cercar, mas tu não vai cair. Tu não vai cair, tu não vai cair.